Boa noite para quem está chegando. Oi, Lia. Oi, Desier. Nádia. Que surpresa boa, Desier, você por aqui. Tô esperando aí, né, a galera chegar, inclusive o Tião entrar por aqui. O Tião entrou. Boa noite para quem está chegando. Oi, Tião. Oi, Renato, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, Uhum. mas não estou te Então, vendo. e como é que faz? Aqui tem um X na. Ó, peraí. Olha, se eu estou te escutando, é porque você já está conectado aqui na live, comigo, inclusive, e deveria estar aparecendo a imagem automaticamente. Talvez eu saia e entre de novo, né? Olha, não, vira o celular para você. Vira o Hum, celular para hum. você. Pronto, está resolvido. Ah, É tudo pelo celular. mas eu vou ter. Ele não tem uma câmera, ele tem uma câmera aqui na frente. Espera aí. Olha, eu não tenho esse avanço digital. Eu só uso pelo celular. Eu nunca usei pelo computador. Mas eu digo, eu vou ter que ficar com o celular virado de costas para mim? É isso? Infelizmente, sim. Não, não de costas para você. Ué, que curioso, ele está de costas para você, é? Não, agora não, mas eu não estou me vendo. Você Caramba, está que me vendo? engraçado. Porque eu estou te vendo e estou me vendo no celular. Eu Será só estou que. vendo você. Ah, já sei, já sei. No canto superior esquerdo, você está vendo duas setinhas? Estou vendo a minha cara e o logo da cruzada. Tá, mas no canto superior esquerdo você não está vendo duas setinhas assim? Embaixo, direito embaixo. Aperta aí, vamos correr esse risco, ver o que acontece. Apertei. Agora, revira o celular. Não, você virou o celular para você de novo? Ó, Agora eu tô te vendo, então pronto, agora resolveu. mas eu não estou me vendo, mas não tem problema. Você não está se vendo? É, Tá. isso não é um problema. Eu estou vendo você e estou vendo o chat aqui. Então que bom, que bom. Então, vamos seguir assim? Pode ser, Pode ser. mas você só me disse se você está me vendo, tá me Tô- vendo todo o Ó, rosto? tô te vendo super bem, iluminado, como sempre, e bem centralizado, Tá ótimo. tá? Olha, são 7h03 e já ingressaram 29 pessoas. Eu vou dar só mais um minutinho no máximo para a gente começar. Pode ser? Pode ser. Eu Tá. vou, daqui a pouco eu vou cantar uma música. Então, se as pessoas quiserem
baixar aí no celular delas, eu vou cantar o Redescobrir, do Gonzaguinha. Todo mundo escutou? Surpresas, o Tião vai cantar Redescobrir do Gonzaguinha. Então, quem quiser baixar... Mas não é melhor ouvir você, Tião? Ah, pode cantar junto. Então, olha, vou até aproveitar, dar esse boa noite para todo mundo que está entrando. A gente tem hoje um papo muito especial com uma pessoa fantástica que eu tive o privilégio de conhecer aí há menos de um ano, mas eu costumo dizer, né? É um dos meus melhores amigos da infância que eu só fui conhecer há menos de um ano atrás. Porque as nossas almas, com certeza, já se cruzaram em muitos outros tempos. E eu vou pedir para o próprio Tião se apresentar para vocês, para a gente começar esse papo. Tá ótimo. Boa noite, gente. Então, meu nome é Tião Guerra. A princípio, eu moro aqui em Nova Friburgo. Tá dando para ouvir, Renato? Muito bem. Ah, tá ótimo. E, assim, dizer o que eu faço é um pouco desafiador, mas eu acho que, basicamente, eu sou educador, então eu tenho a formação em pedagogia e trabalhei durante quase 40 anos como professor público na rede estadual do Rio de Janeiro. E nesses anos todos, enfim, tive belíssimas vivências como servidor público, como professor, né? Entre elas eu destaco assim a honra de ter trabalhado na criação dos CIEPs, né, com Darcy Ribeiro, muito novinho, enfim, aos 23 anos, poder me reunir com ele era incrível. Me lembro bem eu com um cabelão muito enorme, assim, professor de artes, no primeiro CIEP, né, no Centro Integrado de Educação Popular, criado aí pelo Darcy e pelo Brizola. E depois disso, aqui em Friburgo, eu, Mariane, minha ex-companheira, enfim, várias outras pessoas, a gente foi criando escolas públicas com uma pedagogia diferenciada, elas existem até hoje. A Escola Comunitária Municipal Vale de Luz, a Escola Comunitária Municipal Cecília Meirelles, estão aí fazendo 30 e tantos anos de existência e que trabalham de uma forma bastante diferenciada. E ao longo desses anos também eu fui aprendendo a trabalhar com adultos. Então, assim, esse é o trabalho principal que eu faço. Há mais de 20 anos eu acompanho adultos em instituições, em coletivos informais, ou em prefeituras, empresas, escolas, muitas escolas, enfim. E, assim, é uma grande alegria poder estar com adultos que querem construir aí um processo de aprendizagem em grupo, né? Em grupo. E foi assim que eu cheguei na Rede Cruzada e conheci o Renato e a Lia, as coordenadoras das 4 unidades, a Márcia, a Patrícia, a Tânia, e, e a gente vem trabalhando, assim, aprendendo muito, meu companheirão, o Fi, e assim, a gente vai compartilhar um pouco hoje, não dessa experiência em si, que eu acho que ainda ela é um brotinho muito delicado e a gente está cuidando com muito carinho dela, mas o que está por trás, né? O que me move quando eu faço o trabalho que faço na Rede Cruzada e por aí afora. Então é um pouco assim que eu me apresento. Também sou músico, sou pai de 6 filhos incríveis e a gente está aqui desde março juntos no sítio no Vale de Luz, em Friburgo. Está sendo uma experiência bem intensa e interessante. E é isso, estou muito feliz de estar aqui hoje com o Renato e com vocês. Maravilha, Tião. E aí, eu acho que não dá para não fazer menção aqui. Nós dois
juntos, temos 11 filhos, e aí, né, esse pequeno papel, né, de pais que somos, eu acho que dá aí um alinhamento, né, muito grande de sermos educadores, né? Você com uma preparação e um estudo muito maior, mas com certeza, né, ninguém educa 5 filhos e você 6 filhos amorosamente. É, Tem algum talento, algum dom para a educação. é, E eu acho que é fantástico, né? Nada acontece por acaso. Né? Tem 11 filhos aqui, né? Nesse diálogo. E o contexto, né? O contexto dessa nossa conversa, de eu estar conversando com o Tião, uma pessoa que, nos últimos 20 anos, como vocês viram, pelo menos, tem acompanhado, né, coletivos, tem acompanhado organizações, e a gente, né, nesse momento aí da pandemia, quem não prestou atenção antes, com a pandemia, está percebendo, né, que, de fato, muitas das nossas certezas estão sendo questionadas, muitas das nossas formas de se organizar caducaram, e a pandemia está mostrando, né, que nós somos interconectados, que cuidar de mim é cuidar do outro, que cuidar do outro é cuidar de mim, e que para sermos saudáveis a gente tem que estar conectado, e os coletivos, para serem saudáveis, precisam se perceber, né, como organismos vivos, instáveis, complexos, ambíguos, voláteis, e a gente doido para fazer do mundo uma coisa certa, estável, tranquila. E aí, Tião, acho que o primeiro pedido, né, de contribuição sua é exatamente essa, né? Nesses seus 20 anos de jornada com adultos, o que você tem aprendido sobre organizações saudáveis e organizações sofríveis, medíocres? ah, legal, bacana. Então, Renato, eu diria assim que, infelizmente, para aprender sobre organizações saudáveis, a gente tem que ir um pouco e ver por que as organizações adoecem, né? Por que as escolas adoecem, por que as empresas adoecem, por que... Então, assim, o que eu tenho visto é uma ideia, primeiramente, de que a gente vai fazer o mundo ficar melhor. Então, nós, organizações, escolas, organizações sociais, empresas, enfim, a gente quer servir ao mundo, a gente quer fazer com que ele melhore, a gente quer dar suporte para o que ele precisa. A questão é de que a gente se coloca fora. Então, a gente, meio como se fosse assim, a gente vai construir um mundo maravilhoso, mas para fazer isso pode ser que a gente se coma, que a gente se estrangule, ou seja, esse mundo maravilhoso que a gente quer construir, infelizmente, nós não vamos viver no nosso dia a dia. Então, nós, organizações, nós, escolas, então a gente provê processos de educação incríveis para os alunos, a gente provê processos incríveis para as pessoas que trabalham na nossa empresa, mas internamente a gente ainda atua de uma forma que é contraditória com isso que a gente quer construir, né? E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar. Por que é que a gente, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de uma organização social, paga um preço tão elevado para construir esse mundo tão incrível que a gente quer construir, né? Seria possível ser diferente? Seria possível
que a gente pudesse viver esse mundo tão incrível que a gente quer construir já dentro do nosso dia a dia, de escolas, de creches, de organizações sociais, de empresas, né? Então, essa pergunta, ela mexe muito comigo, porque quando as pessoas me chamam para uma empresa, para uma escola, enfim, é porque isso não está acontecendo lá, né? É porque tem comunicação quebrada, é porque tem hierarquia congelada, enfim, é porque tem conflito sem ser olhado, é porque tem uma faseção sem reflexão, enfim. E em cima disso, o meu convite sempre quando eu chego em algum lugar é, pessoal, a gente tem o direito de ser feliz fazendo o mundo ser feliz. A gente precisa provar desse mundo maravilhoso na construção desse mundo maravilhoso. Não dá para a gente fazer isso de uma outra forma, não é? E então, um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar, porque, assim, eu hoje me preparando, falei, nossa, Tião Guerra, você está muito amargo nessa preparação. Mas, assim, não sei o que você acha, estou curioso até. Né? Ah, Tião, Quando eu penso, quando eu penso nas instituições que a gente foi criando ao longo da história, Renato, então, assim, o Estado, a igreja, as empresas, a escola, a família, quando eu penso nessas grandes instituições, sabe, eu fico com o pé muito atrás, assim, sobre o papel que elas têm cumprido na estruturação dessa civilização que a gente está vivendo, né? Então, assim, nenhuma delas é santa, digamos assim, né? Então, quando eu olho para as instituições e como foi que a gente foi criando instituições e se utilizando dela para interesses absurdamente não ecológicos, privatistas, que cuidassem de interesses de pequenos grupos, enfim, quando eu olho para isso, eu penso, a gente tem que ter muita coragem para reinventar uma escola, a gente tem que ter muita coragem para reinventar a família. Mas isso é urgente, porque as pessoas estão sofrendo muito. As pessoas estão sofrendo muito. Então, eu me achei assim meio olha, pesado durante o dia, mas aí eu fui dizer, olha, não tem como a gente fugir de uma conversa como essa sem olhar para esse histórico, né? Do que as instituições têm feito com a nossa civilização. Não sei como é que você vê isso daí. eu vejo que assim duas coisas estão impactando em mim, né? Talvez a gente se exclua, né, do estar na mudança, porque nós não somos bobos, né? A gente intui que o processo de mudança das organizações passa por uma mudança individual. E apesar da gente ter na utopia, no sonho, que ele é maravilhoso, ele é uma delícia, ele tira a gente da Aham, nossa zona de conforto. Eu, entre o meu sonho, né, desse mundo melhor, desse mundo mais colaborativo, desse mundo mais solidário, e as minhas trincheiras, nas quais eu fui, inclusive, educado, na escola, na família, nas instituições aham, que eu frequentei, quando eu olho, eu vejo assim, nossa, que trabalho que dá desfazer tudo isso, né? E por isso que muitas vezes a gente prefere dizer para os outros qual é a mudança que precisa acontecer, mas a gente se exclui dela, né? E aí, uhum, o que me impacta quando você traz isso é que a verdadeira, vamos dizer, o processo coletivo, ou mesmo individual saudável, requer muita coragem de se uhum. perceber, de se entender nas suas coisas mais belas e nas suas coisas mais limitantes, nos seus dragões, nos seus fantasmas, né? E aí, como você disse, né? Quando eu penso no coletivo,
seja no mundo privado, né, nas relações interpessoais, nas relações afetivas, ou mesmo nas organizações, a gente evita conflito, a gente evita a dificuldade, a gente sempre tenta se enganar, né, de que tudo pode ser melhor e tudo pode ser controlado. E aí a gente não deixa as coisas fluírem, a gente não deixa a vida existir, né? A gente faz aí um cenário que não é muito real, né? E é por isso que a gente está sofrendo tanto. Eu não acho que você está amargo, não. Perfeito, Renato. Pois é, cara. Mas eu fiquei pensando, putz, Tião, você vai falar para educadoras, enfim, para educadores mas então eu fiz esse percurso e justamente você já trouxe agora vários elementos, porque então eu fui pensando como porque o tema da nossa conversa ela tem um tema, não é isso? Então assim, percursos regenerativos na educação. Percurso já dá uma ideia de algo que não está pronto, que precisa ser trilhado com coragem, como você disse muito bem. Então, percurso. Regenerativo é uma palavra que está muito em moda, enfim, ela está muito em voga. Para mim, a questão da regeneração, o que ela diz para mim é que o que se regenera a partir do que já existe. Então, de que o nosso convite é um convite seríssimo, que é, a partir do que existe, a partir da nossa compreensão do que existe, é que a gente vai poder trabalhar algum processo regenerativo, não é? Então não dá para a gente apaga tudo e vamos começar de novo. Então como é que a gente considera, valoriza e cria coragem de trabalhar sobre a situação que a gente tem, né? E quando eu penso na educação, eu penso em uma escola, eu penso em uma creche, mas eu penso também nas nossas famílias, eu penso na nossa sociedade, ou seja, eu penso educação num processo aí amplo, né? E aí eu me fiz a pergunta, qual é a situação que a gente tem? Tá me ouvindo? Bem, estou te ouvindo muito Tá bem, me ouvindo? com todos os sentidos. Sim, Alô, alô? estou te ouvindo. Tião, Renato? Tião, eu te escuto. Oi, Tião. Conseguiram. Ouviram? Oi, a gente está te escutando. Deve ter havido uma perda de conexão muito breve, Tião. Agora a gente está te ouvindo bem. Ah, é? Sim. Porque você congelou para mim por um tempão, aí eu fui pedir para a galera para liberar a banda para mim, porque a gente está aqui na roça com 4G, enfim. Então, voltando a dizer, eu fiz um exercício durante o dia que foi pensar assim, Tião, quais seriam cinco situações essenciais que a gente tem hoje em dia nas nossas escolas, nas nossas creches, nas nossas organizações, que a gente pode olhar e dizer, a partir dela eu vou trabalhar um processo de regeneração, né? E eu me dei esse desafio, que não podia ser 200, mas tinha que ser uma coisa que coubesse na mão da gente, né? E aí eu queria contar isso para você, pode ser? Lógico. E aí você entra a hora que você quiser, tá? Você Tá entra a hora bom. que você quiser. Então, então, é, então imagina que a gente tem, eu vou falar aqui de uma escola, tá? Então vamos supor uma escola. Mas eu estou trabalhando agora, nesse exato momento, com duas empresas, que eu poderia dizer também sobre essas empresas. Mas agora também eu estou acompanhando escolas. Então, o primeiro item, ou seja, o primeiro campo que me parece que precisa ser olhado e regenerado
é o que eu chamei de um campo de hierarquia fixa. O que é um campo de hierarquia fixa? É um campo onde o diretor tem um papel fixo, o coordenador tem um papel fixo, o presidente da associação tem um papel fixo, a assistente disso tem um papel. Então, a gente tem uma hierarquia que, a priori, as pessoas entendem que nós somos uma organização estruturada e as pessoas têm os seus papéis, não é? E essa estrutura, que é muito valorizada em muitos e muitas organizações, o que ela faz? Ela constrange muitas das nossas possibilidades de atuar e de criar. Então, eu me perguntei, qual é a regeneração dessa hierarquia fixa? Dessa hierarquia que diz, temos um organograma, temos os papéis, temos o job description, temos tudo isso daí, não é? Como é que a gente regenera isso? Então, assim, o que me veio foi de que a gente pode caminhar dessa hierarquia fixa para uma hierarquia que eu chamei de mandatos, né? Ou seja, sim, nós temos locais, papéis diferenciados, e a gente se relaciona a partir desses papéis, mas a gente não cria uma ilusão de um poder fixo grudado nesse papel. Então a gente entende que o papel, dependendo da situação, ele assume um mandato. Esse mandato tem início, meio e fim. E esse mandato forma colegiados, forma círculos, em que aquela liderança, que é o diretor, que é o coordenador, que é a faxineira, sabe, que é o porteiro, não importa, ele é uma liderança no seu nível. Então, essa liderança, no seu papel hierárquico, ela lança a mão de quem ela precisa para o cumprimento daquele mandato. Durante o cumprimento daquele mandato, ela tem a responsabilidade e o poder que cabem àquele mandato. Terminou o mandato, a gente avalia, a gente aprende e pronto, acabou. É como eu lembro do Darcy falando do Quarupi, que tem um tronco que eles carregam por quilômetros e quilômetros e quilômetros. E esse tronco, durante as festividades do Quarupi, ele é central, ele é sagrado. Acabou essa festividade, ele é colocado lá no canto do terreiro e ele fica lá quietinho, esperando a próxima festividade. Ou seja, aquele tronco tem um mandato, né? Ele tem um mandato. Então, assim, exercer poder ou participar de uma hierarquia torna-se algo flexível, sabe? Algo criativo. O poder faz sentido, ou seja, o poder não é um a priori, não é algo que é dado e gruda na pessoa, mas ela tem mandatos, e aí ela tem responsabilidades e ela tem poder. Então, Renato, esse foi o primeiro campo. Se você quiser Caramba, comentar Tião, outro, eu imagino que, olha, nesse primeiro, a quantidade de insights que eu já tive a partir do que você está falando, eu imagino os 5, mas eu não posso deixar de mencionar. O que você acabou de trazer é fantástico, porque liderança, hoje, na nossa forma quadrada de ver as coisas, está relacionada a um cargo. Né? É o que você falou, fica aderente a um cargo ou a um papel de uma pessoa. E, na verdade, você está trazendo para a gente a liderança como um processo, né? Em que, seja ele individual ou coletivo, ele depende muito das circunstâncias em que em que aquela organização está vivendo, né? Quantas e quantas vezes na nossa vida eu, por exemplo, né, me deparei que, apesar de eu ser supostamente a autoridade numa determinada situação, a liderança foi assumida pela pessoa que melhor podia reunir aquelas competências para resolver uma situação. Perfeito. E muitas vezes essa pessoa
ela, na hierarquia fixa, não tinha nem visibilidade. Mas a presença dela Exatamente. se fez porque, senão, o grupo não ia para frente. Tem que ter muita Exato. humildade e reconhecer que liderança é um processo, né? Não é uma pessoa, né? Exatamente. Exatamente. É, e é tão bonito quando a gente vê isso acontecer, sabe? Porque você vê do porteiro ao presidente, todo mundo tem a responsabilidade e a oportunidade de exercer poder, né? Ninguém tem essa fantasia de que a responsabilidade está toda. É, muito bem, agora você sumiu para mim. Maravilha. Vamos ver? Está me ouvindo, né? Voltou, voltou, voltou. Pode Tá? seguir. Tá bom. Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Maravilha. Começou a chover aqui, então vamos ver. Muito bem. É, a se- o segundo campo que eu elegi, enfim, a situação que a gente encontra e que pode ser regenerada pelo nosso trabalho corajoso, como você falou, por nosso trabalho que tira a gente dessa área de conforto, né? É o que eu chamei de uma gestão pelo controle. Ele é parecido com o primeiro, mas é um pouquinho diferente. De uma gestão pelo controle, aonde liderar significa controlar, liderar significa entregar produtos, entregar resultados, né? Para uma gestão que eu chamei de interdependente. Interdependente, que é uma palavra mal compreendida, porque ela tem dentro dela a palavra dependente, né? Então, a interdependência como condição essencial para a autonomia e para a liberdade é um paradoxo. Ou seja, para ter uma equipe, para ter equipes autônomas, corresponsáveis, proativas, enfim, todos esses nomes incríveis que a gente sonha em gestão, né? É preciso criar uma consciência de interdependência. E a interdependência, para mim, é uma gestão que tem dois movimentos. Eu tenho consciência da ajuda que eu preciso de você e eu tenho consciência da ajuda que eu posso oferecer a você, né? No mesmo nível. Então, de forma igual, eu sei da minha potência e eu sei da minha vulnerabilidade, da minha fragilidade. Esse é um exercício de gestão, assim, para mim, essencial, é um exercício de gestão fundamental, não é? E quando a gente cria interdependência, a gente começa a gerar uma gestão em círculos. E esses círculos se influenciam. Então, muitas vezes, é, o círculo central é quem vai ressoar para os próximos. E muitas vezes os círculos periféricos é que vão ressoar para os círculos centrais, né? Então, muitas vezes, a notícia importante vem da cozinheira. A notícia importante vem do motorista. E essa notícia importante redefine todos os processos. E algumas vezes a notícia também vem da coordenação, vem da direção, enfim. Mas a gente ter essa compreensão de que a notícia importante pode vir tanto do centro quanto da periferia, na medida em que essa periferia se sente interdependente, se sente empoderada, né? Então, assim, esse para mim é o segundo grande campo que eu chamei de uma gestão do controle para uma gestão de interdependência. Posso fazer um comentário muito rápido? Ferrou, Por ferrou, favor. ferrou. É que, exatamente como você falou, né, tem muita relação com o primeiro, porque, novamente, né, infelizmente, a gente foi educado a ranquear tudo, né? E Aham. principalmente as pessoas. Então, em qualquer relação, a gente já estabelece, né? Número um, número dois, número três, quem tem
predominância sobre o outro aqui, sobre o outro acolá, e, na verdade, independente de, às vezes, realmente a gente ter um ranking, seja de conhecimento ou de possibilidade de realizar alguma coisa, a escuta, a consideração é exatamente partir da premissa de que todos nós somos interdependentes, né? Então, Perfeito. a tomada de decisão sobre um processo, eu acho que requer uma crença de que não tem ninguém mais importante do que outro, né? Aham. E aí a gente consegue se vincular, como você falou, né? E trocar nossas forças e nossas vulnerabilidades. Fantástico. Maravilha, Gratidão. Renato. Ô, cara. Bom, e aí a gente vai para o terceiro campo, e aí do terceiro para frente vai ficando um pouco mais sutil, porque até então agora a gente falou da questão da hierarquia, da gestão. Esse terceiro campo, para mim, é, olha só, a, a minha leitura é de que as organizações, as escolas, enfim, as empresas, as organizações em si, a gente está muito voltado para uma performance do fazer, uma performance da entrega, uma performance do serviço que eu presto, ok? Então, se eu sou uma empresa que faz carros, se eu sou uma empresa que tem algum produto, enfim, eu estou focado em fazer aquilo acontecer, não é? E se eu sou uma escola, eu estou focado em educar crianças, jovens, enfim, proporcionar um ambiente que eduque jovens e crianças. E o que eu vou dizer agora pode ser meio chocante, porque qual seria... Mas, Tião, o que você está querendo dizer? Qual seria... Você está querendo dizer que a gente precisa regenerar esse comportamento também, que eu vou chamar de uma fazeção, ou seja, de uma entrega de produto? Então, assim, esse fazer desenfreado, muito voltado para um quantitativo, né? São tantas crianças, são tantas. É, é assim que a gente faz, e os objetivos foram alcançados, enfim, para uma avaliação fortemente quantitativa, ela vai deixando de lado um comportamento que, por incrível que pareça, foi para muito longe da escola, que é um comportamento de aprendizagem dos profissionais, né? Então, assim, o que a gente mais vai encontrar são profissionais que trabalham com educação e que não vivem processos de educação entre si, né? Ou seja, né, educare, educere, né, conduzir para fora, conduzir para fora. Então, esse movimento, que é a etimologia de educação, né, que os educadores, então, se dedicam a fazer com as crianças, na melhor das hipóteses, né, quando eles estão entre si, isso ocorre pouquíssimo. O que eu quero dizer? A gente tem pouquíssimo tempo para refletir sobre o que está acontecendo, sobre a prática de sala de aula, sobre a prática da relação com as famílias, sobre a prática da nossa relação e da gestão de todo o processo pedagógico. A gente tem pouquíssimo tempo. Se a gente se dedica pouco a isso, a gente também aprende pouco sobre isso. E logo, logo a gente vai planejar a próxima época com as crianças. Consequência, a qualidade do trato pedagógico vai ficando de tal forma comprometida, mecânica, tecnicista, sabe, assim, voltada literalmente para produzir uma criança educada, né? Mas assim, os adultos em si, se as crianças olhassem os professores em suas reuniões de professores, provavelmente elas diriam: caramba, eu não quero nem ser adulto, porque parece que não é muito legal ser adulto. Sabe assim? Então,
esse exemplo de adultos que aprendem a partir do que fazem é, para mim, um grande processo regenerativo, né? Mas é claro, Tião, nós temos 2 horas de planejamento por semana. Professor foi feito para dar aula, professor não foi feito para ficar fazendo reunião de aprendizagem, né? Então tem uma lógica aí na organização e na estrutura que corrobora esse empobrecimento e essa vulnerabilização, ou seja, aos professores é dada uma tarefa de causar com as crianças o que não lhes é dado o direito de viver. Vê se dá para pegar isso, né? Eles têm que causar um efeito com as crianças, mas eles não podem viver esse efeito entre si. Cada um que viva na sua casa. Quando são educadoras mulheres, ainda por cima, imagina chegar em casa, ter que ver almoço, janta, enfim. Então, para mim, esse é um outro grande processo regenerativo. É como é que a gente pensa a estrutura, as reuniões, os tempos, né, das nossas escolas, enfim, de forma que os educadores possam eles também gozar, literalmente gozar, fruir dessa experiência que é aprender. Enfim, esse campo mexe muito comigo, porque é muito sofrimento. O que eu vejo de professores adoecidos, educadoras adoecidas, sabe? Sem estímulos, impacientes, enfim. É uma tristeza. É uma tristeza. Mas Nossa. também é uma alegria quando eu encontro escolas que têm essa experiência, sabe? De ter esse espaço de aprendizagem. Não sei, como é que você vê isso aí? Nossa. Bem, deixa eu respirar. Isso dava uma live, né? E 3 noites sem sono, né, Tião? Mas tudo Com bem. certeza. É, assim, é muito pesado, né? Eu confesso para você que eu estou aqui tentando assimilar, porque a gente vê como a gente fica raso quando o foco. E olha, eu estou me transportando, inclusive, não só para escolas, para ambientes de ensino, né? E aprendizagem, mas também para as empresas, inclusive as empresas com fins Uhum. lucrativos do segundo setor, Uhum. em que, nossa, isso que você fala da performance da entrega, como empobrece, né, o processo. E aí a gente fica falando de inovação, de criação, de alavancagem, quando a gente separa a entrega, o resultado do processo, Uhum. né? A gente não tem Uhum. tempo para aprender com o processo. E isso Aham. fica mais flagrante e dolorido numa organização de educação, porque a Aham. aprendizagem é a causa. E aí, Com certeza. como é que eu posso ser um educador se eu não tenho tempo ou se eu não me permito aprender no processo? Como é que eu Aham. posso. E aí eu vou ter que vestir minha carapuça, né? Como é que eu posso me perceber como um pai se eu não me dou ao direito e ao espaço de, na troca, na convivência com os meus filhos, me dar a permissão e a vulnerabilidade de aprender com eles? Uhum. Perfeito. Doloroso, doloroso. É. Ainda há tempo. Mas eu tenho encontrado experiências muito lindas nesse sentido, sabe? Então, assim, e bom, é isso, né? Eu me dedico a isso 24 horas por dia. Muito bem. É, o quarto campo, aguenta ainda? Vamos lá! Ó, tem uma porção de gente escrevendo coisas legais aqui. Ó, o indivíduo Lindas! desempenha papel ativo de aprendizagem e não o processo em si. Muito legal. A Bézier. É, muito bem. Então, Renato, para mim, o quarto campo, ele também é um pouco ligado a esse terceiro, e ele é bem polêmico, tá? Ele é bem polêmico, que é o seguinte, eu vejo que a gente está muito
eu usei uma palavra besta, que é prevalência, que é muito pouco usada. Prevalência quer dizer assim, vale mais isso do que aquilo, sabe? Vale mais isso prevalece diante daquilo. Então, assim, e é muito delicado o que eu vou dizer, porque eu vejo uma prevalência é, nas escolas, enfim, nas empresas também, mas a gente está falando de escolas aqui, uma supervalorização do saber acumulado. Olha só, é delicado. É uma prevalência, uma supervalorização do saber acumulado. Ou seja, o que foi que os pedagogos que nos antecederam produziram, refletiram, disseram, propuseram, enfim, todas as pessoas que vieram antes da gente, que refletiram e produziram, existe uma valorização tão grande disso, o que eu não refuto, pelo contrário, o que eu não refuto, muito pelo contrário, mas o que ocorre é de que o outro lado da balança, que eu vou chamar da nossa experiência cotidiana, ou da minha experiência do empírico, ou seja, daquilo que a gente está vivendo, quando eu coloco isso numa balança, isso dá um desequilíbrio muito grande. Então, assim, se eu cito um nome conhecido, ou se eu cito um autor conhecido, prevalece se eu cito, por exemplo, o que uma colega me disse semana passada, né? Então, assim, e é claro, então, se a experiência da colega, a minha experiência, é colocada na balança num lugar de muito menos valia do que o que está escrito no livro, é, eu presto pouca atenção. Eu presto pouca atenção ao que eu estou vivendo. Porque, inclusive, o que eu estou vivendo é carregado de dramas, é carregado de insuficiências, é carregado de emoção, de envolvimento, sabe? O que eu estou vivendo é carregado de tanta vida que é quase insuportável dizer eu poderia aprender sobre e a partir disso que eu estou vivendo. Mas isso que eu estou vivendo é tão confuso, é tão complexo, é melhor ler no livro. Ou é melhor ver o que o outro já viveu. Eu não estou propondo que a gente queime todos os livros, inclusive porque eu amo os livros, tá? Mas, para mim, o ponto de partida não pode ser o incremento que vem do saber acumulado. Para mim, o saber acumulado é fonte de pesquisa para onde eu vou, porque tenho necessidade a partir de minha prática, né? Então, assim, é, olha, eu ando por aí afora ajudando instituições a construírem projetos pedagógicos, projetos chamados políticos pedagógicos. Eu não gosto de chamar de projeto político pedagógico. Para mim, basta projeto pedagógico, já é político sendo pedagógico. E aí é incrível, porque quando eu vejo modelos de projetos políticos pedagógicos, eles têm tantas citações, sabe, de fulano, de Beltrano, de não sei o que lá e tal, e é difícil você encontrar ali a voz do professor, a voz do educador, a voz do pai, a voz da criança, o desenho da criança no projeto político-pedagógico da escola, da creche, né? Mas eu entendo, cara, sabe assim, a nossa experiência ela é tão desvalorizada e que a gente simplesmente, putz, é quase, sabe, é quase vergonhoso de falar sobre isso, né? É, é mais fácil a gente dedicar meia hora lendo alguma coisa do que dedicar meia hora fazendo um estudo de caso de uma aula que ocorreu no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. E quem sabe, daquele estudo de caso, a gente poderia nós também escrevermos um livro, sabe? Nós também escrevermos o nosso diário conceitual pedagógico da escola XYZ, né? Então, assim, é muito delicado esse quarto campo, porque não é uma rejeição ao saber acumulado, mas eu preciso equilibrar essa balança, cara.
Eu preciso equilibrar essa balança. É, olha, a Desirê está perguntando se o seu receio é que a gente siga dogmas e aí a gente fale. É isso? Exatamente. Porque, assim, quando a minha prática é colocada num lugar de menos-valia, eu vou perdendo a referência da importância da prática. Eu vou perdendo essa referência. É quase como assim, a minha classe é menos importante do que a classe que eu li no capítulo 3 do livro tal, sabe? Então, assim, conforme eu vou perdendo essa referência da dignidade e da honradez que é a minha classe, a minha tendência para um dogmatismo, para um fanatismo, enfim, para um radicalismo, porque eu vou descolando da prática. Eu vou descolando da prática. Eu tenho todo o direito de dizer para quem eu quiser, como teórico, né, que escreveu, de dizer o que você escreveu, eu não consigo compreender o que você escreveu aplicando na minha situação prática. Eu tenho esse direito de estranhar a teoria a partir do que eu estou vivendo na minha prática, porque da minha prática pode nascer uma nova teoria, né? Tião, E, e... Oi. eu tenho um papel aqui horrível, né? Porque a gente não tem mais do que 5, 7 minutos. E você ainda Certo. tem um quinto aspecto Vou a acabar. revelar. Aham. E você está deixando um profundo incômodo positivo para todos nós aqui. Eu não posso deixar de, né, nessa reflexão sobre esse quarto ponto do saber acumulado, eu diria que, além de polêmico, é temerário. Né? Por que é temerário? Imagine você dizer para um educador, e principalmente para um educador que está, por exemplo, num ambiente em que a realidade não consegue falar com certas leituras, né? E você dizer a potência, eu até me emociono, que a potência está na pessoa, está no educador, não está no livro. E que ela pode mediar aqueles saberes que estão presentes ali naquela sala, naquela classe, naquela comunidade, e que ela não precisa recorrer a alguém com o saber acumulado para dizer qual é o caminho que ela deve percorrer para aquelas pessoas se desenvolverem, serem autônomas e se realizarem como seres humanos. É, é revolucionário. É, cara. Porque, Renato, cara, quem escreveu, escreveu porque viveu, né? Então, quem escreveu, escreveu porque viveu. Então, quem está vivendo também tem o direito de escrever, sabe? Eu quero ler, mas eu sou uma educadora e eu digo, Tião, mas eu não sei ler o que está acontecendo com a minha classe. Ótimo! É um excelente ponto de partida. Quando alguém diz isso, eu não consigo ler o que está acontecendo com a minha classe, eu não consigo ler o que está acontecendo com as famílias, eu não consigo ler o que está acontecendo com as minhas colegas. Esse é um lindo ponto de partida, porque é a partir daí que tudo começa. Bom, é isso. Para mim, o que está nos livros é uma mediação que eu busco para apoiar a minha leitura, mas a minha leitura é do que está acontecendo comigo. E por último, cara, porque ainda tem a música, hein? Nossa! Por último, o último, para mim, ele tem chegado com muita, muita, muita força, não é? É o que eu estou chamando, e agora vai ampliar muito. Assim, para mim, a gente chega nessa situação toda de corona, sabe, de desgoverno brasileiro e de muitos outros países, de estagnação civilizatória, assim, para mim a gente chega nesse lugar por um campo muito distorcido,
que talvez alguns achem polêmicos, mas para mim é muito claro, que eu chamo de um antropocentrismo, ou seja, um campo em que coloca o humano acima e separado de todos os outros seres vivos. O humano acima e separado de toda a manifestação mineral desse planeta, né? Que coloca o humano a ser servido, né, por toda essa estrutura planetária maravilhosa, da qual a gente nasceu, né? Da qual a gente nasceu. Então, para mim, aí tem um paradigma estúpido, não é? Que é da gente cada vez mais reposicionar o ser humano junto com os demais seres e caminhar regenerativamente para uma postura ecológica, sabe? Em que a gente está linkado a todos os outros seres. E aí tem todo um redesenho dos processos educativos, das metodologias, enfim. Não dá para a gente continuar se achando nesse lugar solitário, né? Nesse lugar solitário que algumas pessoas dizem, nós somos assim porque nós somos responsáveis por todo o planeta. Somos nada, tá? A gente tem alguma coisa muito preciosa chamada consciência, que alguns até praticam, mas assim, a gente precisa usar dessa nossa consciência para se reposicionar. E se reposicionar significa se unir, cara, a todos os outros seres. E essa, para mim, é uma caminhada regenerativa fundamental. Ai, ai. Então, Você foi vai por aí cantar a que eu andei. música porque o Instagram não tem tolerância com a gente. Eu Certo. só queria, né, não posso deixar de também fazer um comentário sobre esse último. Nós deixarmos de sermos, né, usuários para sermos só mais uma espécie no planeta, né? Perfeito. Fazer parte do Perfeito. bioma. E é maravilhoso, Tião, quando você fala trazer a gente em sintonia com todos os seres vivos, né? Porque a gente acha, mais uma vez, né, nesse ranking, nessa hierarquia, de que a gente é uma espécie superior. E a gente, pelas nossas ações, tem demonstrado que a gente não está com essa bola toda. Exato. Aí é uma outra live, né? Porque a gente, assim, a nossa consciência cria um terror muito grande, esse terror que justifica esse nosso comportamento absurdo, né? Tem justificado, né? Muito bem. Então, gente, muito obrigado quem ficou aí com a gente. Essa canção, para mim, é só para dizer assim, a despeito de tudo que eu disse, eu sou uma pessoa muito otimista e que acredito absurdamente em todos os seres, inclusive no ser humano. Então, assim, quem baixou aí pode ir junto. Como se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor da vida, o suor da vida no calor de mãos, como um animal que sabe da floresta, redescobrir o sal que está na própria pele, redescobrir o doce no lamber das línguas.